Olá pessoal, Rodolfo Berlez aqui novamente. Para quem não me conhece, eu sou programador e escritor e aqui nós falamos um pouco sobre liberdade e transformação. E bom, hoje eu queria falar um pouco sobre um dos principais temas aí que ainda estou finalizando meus comentários sobre, que é o Bitcoin e relacionado ao mercado financeiro tradicional, que são os famosos Faria Limers, né, ou os Wall Streets, que é a galera que prefere investir em ações, fundos imobiliários e títulos do governo também, ao invés de Bitcoin, principalmente, né? Que acabam sendo dois universos que meio que estão disputando um pouco assim, embora eles se agreguem. É aqui que eu quero chegar nesse ponto, que um não exclui o outro. Pois bem, ainda que esses dois sejam meio que inimigos rivais, né? Um mercado não exclui o outro. Esse é o fato. Bom, para começar então, anotei alguns pontos aqui. E nos perguntando então, o que vale mais a pena? Ter Bitcoin ou ter a nossa paz? Para começar, não existe um número mágico, tanto para moeda fiat quanto para satoshis, que é a unidade de medida de Bitcoin. Se você não sabe o que é satoshis, você pode conhecer mais um pouco sobre Bitcoin, né? Tá caindo aqui de paraquedas, lendo o meu livro aqui, Revolução Bitcoin, ele está aqui na descrição. Então, não existe um número mágico para sua aposentadoria. Todos nós sabemos que a segurança social é uma pirâmide que vai colapsar. Já está colapsando, especialmente em países como Europa, Japão e Brasil. Já na próxima década, né, está aí se esperando uma diminuição populacional, ou seja, vai faltar pessoas para sustentar a aposentadoria dos velhos. Vai ter cada vez mais velhos na população e menos crianças. Nesse sentido, não existe um número mágico, seja em real, dólar ou satoshis, para você saber a sua aposentadoria. Você não tem como prever exatamente qual o valor que você precisa para gastar todo durante a sua vida. Nesse sentido, você tem que apostar as suas melhores chances, né, de prosperar, ao contrário de apenas tentar vencer índices como a inflação. E nesse sentido você tem que diversificar, porque o seu risco para o Bitcoin sozinho não vale a pena. Esse é o ponto. De ter apenas Bitcoin não vale a pena. Porque nós já estamos vendo esse movimento através de ETFs e países, assim como empresas, estão cada vez adquirindo mais a ideia de ter Bitcoin como reserva. Isso significa o quê? Que você, indivíduo, vai ficar com a menor parte do bolo. Ainda os indivíduos estão com a maior parte do bolo, mas com o passar do tempo essas instituições vão estar absorvendo esses bitcoins. E você pode se beneficiar disso até certo ponto, mas em determinado momento essas empresas e países vão ser detentores dos bitcoins, da maior parte deles provavelmente. Acho muito difícil ficar na mão dos indivíduos para sempre. E nesse sentido, se você é acionista de uma empresa, você está automaticamente possuindo uma fração daqueles bitcoins também. Então, comprar ações de empresas que também estão comprando bitcoins, que é o caso, por exemplo, da MicroStrategy, que faz isso de forma alavancada, é muito interessante. Então, acaba diversificando o seu risco, porque você tem não só uma reserva de valor parada, mas tem ali uma empresa que gera caixa, gera trabalho, gera serviços, gera produtos, e ainda tem o mesmo valor potencial da reserva de valor que é o Bitcoin. Outro problema que eu vejo muito acontecer é que é muito fácil você cair numa espiral de que nada mais vale a pena quando o seu único foco na vida é acumular satoshis. Eu mesmo tive esse ponto que tive que retrabalhar dentro de mim mesmo, onde parecia que não valia a pena investir em mais nada e valia a pena viver igual um mendigo praticamente, apenas para acumular bitcoins e ao máximo, né, na esperança de que
em algum momento o Bitcoin fosse dar uma explosão que me deixasse rico. Isso aconteceu para quem estava posicionado no momento certo lá em meados de 2013, 2015, 2017. Mas para quem está comprando hoje, na faixa dos 60 mil em diante, muito difícil você, né, conseguir realmente ficar milionário com Bitcoin sem ter um aporte proporcional. Ou seja, você tem que trabalhar, você tem que investir em si mesmo para poder então ter rendimentos maiores e aportar mais. E o aporte vai ter mais poder multiplicativo nesse caso do que apenas o fato de estar acumulando R$ 300 em Satoshi. E também, né, evitar cair na armadilha de, por exemplo, fazer dívidas para acumular Bitcoin. A gente sabe que o real é uma bosta e que desvaloriza muito mais rápido que qualquer moeda, mas fazer dívida em real com esse juro de 300% ao ano, por exemplo, no Nubank da vida, é simplesmente burrice. Não vale a pena, porque você não vai fazer 300% em Bitcoin no curto prazo. E nesse sentido, você tem que continuar investindo em si mesmo, não pode apenas acumular satoshis. O ponto é que você vai ficar rico do mesmo jeito, comprando Bitcoin diretamente ou Bitcoin indiretamente, através de países ou ETFs ou empresas. Eu prefiro essa terceira opção, através de empresas, porque acredito que empresas têm uma gestão melhor e mais profissional, pelo menos mais pessoas com interesse mesmo, né, ali, que você vai ficar rico do mesmo jeito com Bitcoin diretamente ou indiretamente e se preocupando muito menos se tem uma empresa ali então gerenciando o seu Bitcoin. A única diferença que poderia realmente haver de você ter o Bitcoin na sua hard wallet, no seu celular, no seu computador, versus o fato de você ter numa empresa ou, né, numa carteira de ações, enfim, né, seria realmente o ponto da soberania. Mas assim, eu acreditava muito na questão da soberania, mas hoje eu mudei minha percepção, meu foco, e vejo que ela é uma coisa, como é que eu posso dizer, é overkill, né, que fala tipo assim, é superestimada, eu acredito que a soberania ela é válida muito para indivíduos que estão sendo perseguidos, principalmente, né? Que é o caso de alguns brasileiros, infelizmente, que estão aí sendo perseguidos pela injustiça, né, do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, vale muito a pena ser soberano, mas em outros casos em que você não está sendo perseguido, que você já tem uma teoria das bandeiras aplicadas na sua vida, você tem várias residências ou passaportes, digamos assim, né? Você acaba tendo apenas mais dor de cabeça com o Bitcoin com o Bitcoin em autocustódia do que, de fato, uma soberania extra, né? A não ser, claro, que esse seja, tipo assim, trocado para você, né, ter ali os seus Bitcoins jogados num pendrive no sofá, sei lá, né? Não vai ser no sofá, por favor, né? Mas, em outro modo, eu realmente acho a soberania superestimada. Eu acho que é importante você aprender a autocustódia, porque em algum momento da sua vida pode ser necessário, por exemplo, se você sofrer perseguições, mas ela não é blindagem final, porque você pode ser ainda alvo, inclusive, de pessoas maliciosas, né? Tanto profissionais do crime quanto políticos, né? Então, acaba realmente uma teoria das bandeiras acaba sendo mais blindagem do que o Bitcoin, ou ainda a teoria das bandeiras com o Bitcoin, né? Você pode ter o Bitcoin em empresas no exterior. Bom, e finalmente, né? Não existe liberdade sem trabalho e sem produção. É o que eu tenho descoberto cada vez mais, que assim como está escrito na Bíblia, o seu alimento vai vir do seu suor, da sua testa. Então, você achar que vai comprar Bitcoin, vai ficar rico, não vai mais precisar trabalhar, é burrice. Inclusive, já está mais que comprovado, né, que pessoas que param de trabalhar ficam depressivas. Fora do tempo, né, param de trabalhar muito cedo. Nesse ponto, eu tenho cada vez acreditado mais que o que realmente vale na vida é a liberdade
espiritual, né, com Cristo, onde só aí você vai ter realmente soberania de você mesmo. Porque se você é escravo dos seus desejos, se você é escravo de dinheiro, se é escravo de Bitcoin, você está ali numa falsa liberdade, numa falsa sensação de liberdade. E, claro, esse mundo é repleto de leis que nos governam e nós temos que aprender a lidar com elas de algum modo. Mas a verdadeira liberdade, ela não vem através de você ter Bitcoin na sua carteira. Ela está muito além disso. E é nisso que eu tenho cada vez focado mais no meu trabalho de escrita, principalmente. Se você quiser conhecer um pouco mais dos meus trabalhos, eu tenho esse livro lançado, o Power Hurt, e ele fala aqui um pouco sobre a alma, sobre a busca de uma pessoa que talvez se identifique como eu, né? Um nerd em busca da sua alma, por assim dizer, de uma forma bem resumida. E você pode conhecer esse livro aí, está disponível na Amazon em e-book. Se você mora no exterior, pode adquirir ele em capa comum, né, impressa. E, bom, por esse vídeo já foi bastante. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal aqui para ajudar. E nos vemos no próximo vídeo. Abraço!